E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas aqui do curso de metrologia. Vamos falar hoje sobre conversão de medidas, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente, que vocês vão utilizar muito no mercado de trabalho e na área técnica de vocês. Primeira coisa que a gente tem que ver, conversão de unidades, cara, de medidas, nós vamos pegar uma mesma medida numa unidade e vamos representar ela em uma outra unidade, só que elas têm o mesmo valor equivalente. Por exemplo, se eu dizer para vocês que em 1 quilômetro tem 1000 metros, o que eu quero dizer com isso? Que 1 quilômetro ou 1000 metros é a mesma medida, tem o mesmo valor numérico. Só que eu estou representando essa medida, essa unidade, em duas unidades diferentes. Isso é muito interessante para a gente e vai nos ajudar a fazer vários cálculos aí no decorrer do nosso curso. Perfeito? Vamos começar aqui, gente. Para fazer essa conversão, nós só vamos precisar fazer duas perguntas e nós vamos resolver o problema. Primeira pergunta, letra A, 2 quilômetros em metros. Primeira pergunta que vocês vão fazer, quilômetro é maior do que metro? A resposta é sim, né, gente? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou fazer uma multiplicação. Por quê? Porque o metro ele vai estar várias vezes dentro do quilômetro. Vocês entendem isso? Então, quilômetro é maior do que metro? Sim, o primeiro termo é maior do que o segundo. Então, eu vou manter o primeiro número e vou multiplicar, Eu vou multiplicar por alguma coisa. Depois eu volto e vou de trás para frente, perguntando: quantos metros cabem em 1 quilômetro? A resposta é 1000, né, gente? Então, em 1 quilômetro tem 1000 metros. A resposta, 2000 metros. Facinho, né? Quer ver? Vamos de novo. 1,5 metro em milímetro. Pergunta, gente. Metro é maior do que milímetro? Sim, né? Metro é maior do que milímetro. Então o que eu faço? Eu copio o primeiro termo e vou multiplicar por alguma coisa. Depois eu vou voltar, gente. Quantos milímetros cabem em 1 metro? Novamente, né? Em 1 metro nós temos 1000 milímetros. Sendo assim, nós temos 1500 milímetros. Difícil? Nada, né? Vamos de novo, letra C. 5,8 quilômetros em centímetros. Gente, quilômetro é maior do que centímetro? Sim, né? Quilômetro é maior do que centímetro. Então eu vou copiar o primeiro termo e vou multiplicar pelo segundo. E agora eu vou fazer uma pergunta, Quantos centímetros cabem em 1 quilômetro? Pessoal, essa pergunta talvez não seja tão fácil de a gente responder assim direto. Vamos fazer uma conversão parcial. Não seria mais fácil converter centímetro para metro e depois metro para quilômetro? Porque eu sei quantos metros cabem em 1 quilômetro. Aqui a gente vai fazer uma conversão parcial, né? A gente pode fazer isso com uma regra de 3, olha só. Eu sei que em 1 metro cabem 100 centímetros. Se é assim, em 1000 metros, em 1000 metros, quantos centímetros eu vou ter, né? Fazendo essa regra aqui, pessoal, metro debaixo de metro, centímetro debaixo de centímetro, né? Então, se em 1 metro eu tenho 100 centímetros, em 1000 metros, né, que é 1 quilômetro, concordam? 1000 metros é 1 quilômetro, vou ter quantos centímetros? Multiplicando em x aqui, pessoal, nós vamos ter 100 mil, né? 100 vezes 1000. Então, 100 mil. Entenderam essa parte aqui? Eu converti primeiro de centímetro para metro e depois de metro para quilômetro. A resposta nós vamos ter aqui, 580 mil centímetros. Perfeito? Vamos para a letra D agora, Letra D, pessoal, 126 milímetros em metro. Nesses primeiros 3 exercícios, o primeiro termo sempre era maior do que o segundo, né? Quilômetro era maior que metro era maior que milímetro, quilômetro era maior que centímetro. Mas nesse daqui, o milímetro ele é menor do que o metro, ele não é maior. Se quando o primeiro termo era maior, a gente mantinha o primeiro e multiplicava por alguma coisa, o que a gente vai fazer quando o primeiro é menor? Contrário, né, pessoal? Multiplicação e divisão, elas são operações opostas. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o primeiro termo, 126, só que eu vou dividir por alguma coisa.
E aí eu vou fazer aquela mesma pergunta, só que em vez de ir de trás para frente, eu vou ler na ordem normal mesmo, né? Lembra, né? A gente vinha de trás e perguntava quantos milímetros cabem no metro, quantos centímetros cabem no quilômetro. Agora eu vou perguntar na ordem normal mesmo, ó. Quantos milímetros cabem no metro? Pessoal, em um metro nós temos 1000 milímetros, perfeito? Então isso vai dar 0,126 metros. Viram só? É exatamente o contrário. Quando o primeiro é maior do que o segundo, eu mantenho e multiplico pela proporção. Quando o primeiro é menor, eu mantenho e divido pela proporção. Letra E, ó. 56 centímetros em milímetros. Pessoal, pergunta, centímetro é maior do que milímetro? Sim, né? Centímetro é maior do que milímetro. O que eu vou fazer? Eu vou manter o primeiro termo e vou multiplicar por alguma coisa. E aí eu faço a pergunta vindo de trás para frente, ó. Quantos milímetros cabem em um centímetro? Pessoal, se vocês olharem a régua de vocês, em 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Isso vai dar para a gente 560 milímetros. Tudo certo? Letra F, pessoal, ó, 0,30 milímetros em micrômetro. Pessoal, vamos dar uma relembrada aqui na notação científica. O que seria esse termo micro aqui, ó? Quando a gente olha a notação científica, a gente vê que nós podemos exprimir um número em potência de 10. Ó. Quando eu tenho 10 elevado a zero, o número é sempre 1. Por quê? Todo número elevado a zero dá 1, não é verdade? Quando eu tenho, por exemplo, 10 elevado a 1, quer dizer que eu tenho aqui ó, uma casa decimal. Quando for positivo, eu tenho um zero. 10 elevado a 2, 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. 10 elevado a 4, 4 zeros. E assim sucessivamente. Quando esse expoente aqui ele é negativo, quer dizer que eu tenho um número com vírgula. E esse número aqui é exatamente a quantidade de casas decimais depois da vírgula que eu tenho. Ó. 10 elevado a menos 1, eu tenho uma casa depois da vírgula, né? 10 elevado a menos 2, 2 casas. 10 elevado a menos 3, 3 casas. 10 elevado a menos 4, 4 casas. Perfeito? Então quer dizer o quê? Que aqui, ó, quanto maior o número for ficando, ó, menor ele é. Vocês concordam? Porque o número é negativo. Ó. Ou seja, o 10 a menos 5 ele é menor do que o 10 a menos 4. Porque ó, ele tem mais casas decimais. Quando é positivo, quanto maior ele fica, maior é o número. Quando é negativo, quando esse número aqui vai crescendo, o meu número vai ficando menor. Tá, mas o que seria aquele prefixo micro aqui, ó, que a gente viu? Pessoal, micro é uma maneira de você representar 10 elevado a menos 6, ó. E você tem vários outros, né? Por exemplo, ó, a gente tem aqui a unidade metro. 10 elevado a zero, nós temos 1 metro. Se eu multiplico por 1000, ó, o 1000 tem 3 zeros. É a mesma coisa de eu ter 10 elevado à terceira. E aí nós vamos ter o prefixo do quilo, né? Quilo é 10 à terceira, que no caso é quilômetro. Se eu pegar esse resultado aqui ó, do 1000 e voltar a multiplicar por 1000, eu vou de 3 para 6, ó, e eu vou ter o prefixo mega, que aí seria, no caso, 1 milhão. Né? Só que isso daqui também vale se for negativo. Ó. Eu tenho 1 metro. Se eu dividir por 1000, ó, eu vou ter 1 milímetro. Ó. 1 milímetro é exatamente 0,001 metro. E se eu pego esse resultado ó, de 10 a menos 3 e divido ele de novo por 1000, ó, eu vou ter um micrômetro. Ó. Olha como é um micrômetro. Vocês entendem aqui ó, que quando eu vou indo de 3 em 3, ó, eu vou mudando de 1000 em 1000. Por isso que quando eu digo que 1 km eu tenho 1000 metros, ó, porque 1 km é 10 a terceira. E 1 metro é 10 a 0, né, que é o resultado 1. Então aqui, pessoal, um micrômetro, ó, ele é menor do que o milímetro. 1000 vezes, ó, porque aqui o expoente anda 3 casas decimais, né? 3 zeros. Perfeito? Então vamos lá, ó. O micrômetro, ele é menor. Quer dizer o quê? Que o milímetro, vamos fazer a pergunta correta. O milímetro é maior do que o micrômetro? Sim, pessoal, milímetro é maior. Então o que a gente faz? A gente copia o primeiro termo e multiplica pela proporção. Quantos micrômetros cabem em 1 milímetro? Pessoal, de 10 a menos 6 para 10 a menos 3, nós temos 3 casas, né? Então, 1000 vezes. Isso daqui vai dar 300 micrômetros. Letra G agora, pessoal, ó, 12 decâmetros em milímetros. Pessoal, o decâmetro, ele é maior do que o milímetro?
Sim, pessoal, vocês lembram disso? Ó? Um decâmetro ele equivale a 10 centímetros. 1 centímetro já é maior que 1 milímetro. Um decâmetro, então, é bem maior, né? Então, o que a gente faz? A gente copia o primeiro termo e vamos multiplicar e vamos fazer essa pergunta. Ó. Quantos milímetros cabem em um decâmetro? Pessoal, é a mesma questão que a gente teve lá na conversão de centímetro para quilômetro. Vamos fazer parcialmente. Ó. Eu sei que em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, não é isso? Então, em um decâmetro, que vale 10 centímetros, quantos milímetros eu vou ter? Fazendo essa multiplicação em cruz aqui, ó, nós vamos ter que 10 vezes 10. 100 vezes, né, pessoal? Então, ó, 100 vezes, uma regra de 3 simples. O que eu fiz? Eu peguei de milímetro, passei para centímetro, e depois de centímetro, passei para decâmetro. 12 vezes 100, nós vamos ter aqui 1.200 milímetros. Difícil, pessoal? Não, né? Vamos continuar aqui, ó. O H. 258 milímetros em metro. Pergunta, pessoal, milímetro é maior do que metro? Não, milímetro é menor. Então, nós vamos ter o quê? Uma divisão. Mantenho o primeiro termo e vou dividir pela proporção. E aí eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Quantos milímetros cabem em 1 metro? Pessoal, em 1 metro cabem 1000 milímetros, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 0,258 metros. Então, pessoal, é só seguir o método que não tem erro. De novo, ó, mais uma pergunta. 1 milímetro em décimos de milímetro. Pessoal, aqui é só bater o olho e a gente já sabe, né? Décimos de milímetro é 1/10 de milímetro, é a 10ª parte. Então, o milímetro ele é maior do que a 10ª parte dele, né? Então, o milímetro ele é maior do que 1/10 de milímetro. Então, a gente faz o quê? A gente copia o primeiro termo e vamos multiplicar por essa proporção. Quantos décimos de milímetros cabem em 1 milímetro? 10, né, pessoal? É décimo. Nós vamos ter aqui, ó, 10 décimos de milímetro. Perfeito? Letra J aqui, pessoal, 0,5 milímetro em centímetro. Pergunta, milímetro é maior do que centímetro? Não, né, pessoal? Milímetro é menor. Então, eu vou ter uma divisão. Mantenho o primeiro número, ó, e vou dividir por essa proporção. E eu faço a pergunta, quantos milímetros cabem em 1 centímetro? A gente dá uma olhada na régua, pessoal. Em 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Ó. A resposta é 0,05 centímetros. Pessoal, não precisam se preocupar em fazer isso daqui de cabeça não, tá? Qualquer coisa, usem a calculadora. Não dá para fazer um curso técnico ou uma engenharia sem calculadora, hein, gente? Quem não comprou, por favor, compre o mais rápido possível. De novo, pessoal, mais uma, ó, 0,500 micrômetros em milímetro. Pessoal, a gente já aprendeu, né? Aqui é 10 a menos 6, aqui é 10 a menos 3. O micrômetro, ó, ele é menor, né? Micrômetro é maior do que milímetro? Não, pessoal, é menor. Então, a gente vai fazer o quê? Copia o primeiro número e vamos dividir por essa proporção. E a gente faz uma pergunta. Quantos micrômetros cabem em 1 milímetro? 1000, né, pessoal? 10 a menos 6 para 10 a menos 3. Nós temos 3 números, 3 zeros, ó. O 1000, ó. 1, 2, 3. Perfeito? Resolvendo isso, ó. 500 milímetros. Pessoal, não esquentem a cabeça em fazer isso aqui de cabeça, tá? Usem a calculadora que não tem erro. E vamos para o último, pessoal, ó. 2,54 centímetros em milímetro. Pergunta, centímetro é maior do que milímetro? Sim, centímetro é maior do que milímetro. O que eu faço? Copio o primeiro termo e multiplico por essa proporção. E faço a pergunta de trás para frente, ó, porque é uma multiplicação, né? Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Pessoal, de novo a régua, né? Em 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Isso vai dar 25,4 milímetros, né? Que é uma polegada. Difícil, pessoal? Tranquilo, né? Só praticar, gente. Se atentem nessas regrinhas, façam devagar que não tem como errar, beleza? Então, pessoal, foi só isso mesmo. Obrigado a atenção de todos aí e até mais.